Antes da gente passar para o próximo assunto, e eu lembrei que a gente tem ainda a trilogia do Resistência para discutir, terceirização, a importância da justiça do trabalho e a questão do não retrocesso social, que em tempos atuais fica difícil, inclusive, argumentar, porque só o que a gente vê é retrocesso social e não apenas na área trabalhista. Eu quero falar um pouco mais com vocês sobre a questão da necessidade de motivação da despedida. Sobre uma tese interessante de ser discutida e aprofundada, inclusive. Uma tese que não é minha, que não é nova, que surge na década de 60 na Itália, e que lá tem uma sentença que é, digamos, divisor de águas para o reconhecimento dessa tese, que é a de que não é possível contar prescrição em relação a direitos que não podem ser exercidos. E lá na Itália isso surge justamente na área trabalhista, para aquelas espécies de contrato que não são estáveis, em que os trabalhadores e trabalhadoras não são estáveis. E a discussão que se fez naquele caso concreto foi, poxa, mas se não há estabilidade, e se portanto há possibilidade concreta e real de perda do emprego, como é que o trabalhador ou a trabalhadora vai ajuizar uma demanda discutindo lesões na relação, no vínculo de emprego, descumprimento de direitos fundamentais, se ele sabe que pode perder o emprego? Nesse caso, não é razoável que o Estado exija que ele exerça o direito à tutela jurisdicional enquanto ainda está dentro de um vínculo que é condição para a sua sobrevivência física e que é um vínculo precário, porque não é um vínculo protegido pelo Estado. A tese, então, aqui no Brasil, adaptada para a nossa realidade, é a de que o artigo 7º da Constituição contém um sistema que começa com a garantia contra a despedida. O inciso 1 diz que a relação de emprego no Brasil é protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. E que termina lá no final com o direito de acesso à justiça, o direito de ação, limitado por uma prescrição, que, como nós sabemos bem, existe projeto para alterar e reduzir ainda mais esse prazo para ir até o Estado. Hoje, o prazo de prescrição é de 5 anos, limitados a 2 quando termina o vínculo de emprego. Não vou falar aqui do processo de construção desse inciso 29 do artigo 7º, né? Porque aí a gente verifica que não faz o menor sentido uma restrição a direito fundamental, como é a prescrição, figurar dentro de um artigo que estabelece o rol de direitos fundamentais de quem trabalha, mas isso é uma questão para a gente discutir num outro momento. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para essa tese, que diz mais ou menos o seguinte: se é um sistema, tudo bem, é possível admitir restrição a um direito fundamental, como o direito de acesso ao poder judiciário, de tutela jurisdicional. Mas, para que esse direito seja exercido, é preciso garantir contra a despedida, é preciso uma relação de emprego efetivamente protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Portanto, e essa é a tese, para aplicar a restrição do inciso 29 é preciso aplicar o direito fundamental do inciso 1 do artigo 7º, que até hoje não é aplicado. É evidente que essa tese não é uma tese simplesmente para instigar o poder legislativo a regulamentar o inciso 1, que deveria ter sido o primeiro a ser regulamentado e até hoje não foi. E nós sabemos que isso é uma escolha política. Essa tese se dá em função da consequência material verdadeira, concreta, de que as trabalhadoras e trabalhadores que ousam ir até a justiça reclamar direitos que acreditam possuir, enquanto ainda tem um vínculo de emprego em andamento, tem a possibilidade concreta de perder esse vínculo. E a gente vê isso acontecer todos os dias. Agora, vocês imaginem isso numa situação como a nossa, em que nós estamos batendo quase a taxa de 13 milhões de pessoas desempregadas, temos uma pandemia, né, que está determinando mudanças na forma de produção e consumo e redução drástica do consumo e, portanto, está tendo como uma de suas causas a perda, a despedida, a perda do emprego por várias pessoas, e numa realidade em que, sendo sociedade capitalista como nós somos, o emprego é, por excelência, um modo para sobreviver, porque é através do salário que eu ganho trabalhando que eu consigo pagar aluguel, água, luz, telefone, internet, comida e vestuário. Então, hoje, mais do que nunca, é importante compreender essa tese, porque, na verdade, o que está por trás disso não é só a necessidade de preservar o acesso à justiça, mas também e, sobretudo, a necessidade urgente de proteger contra a despedida. Esse é o principal direito, é o direito que é condição de possibilidade para o exercício dos outros direitos trabalhistas. E o que nós temos como resposta ou como atuação
estatal nos últimos tempos. Nós temos a medida provisória 936, que vai dizer que é possível reduzir salário e jornada por acordo individual. Então vamos lá, são essas trabalhadoras e trabalhadores que não têm garantia nenhuma contra a despedida, que estão numa realidade de quase 13 milhões de desempregados, que estão vivendo um período de pandemia, que são chamados por seus empregadores e são consultados. Quer reduzir o salário e a jornada ou ser despedido? Ou não precisa nem haver essa consulta nesse sentido, né? A consulta pode ser simplesmente: quero fazer um acordo contigo para redução de salário e jornada. Topa? Será que alguém vai ter condição de dizer que não concorda? Quer dizer, será que esse é realmente um acordo de vontades? Será que é possível a manifestação individual de vontade? E será que alguém, em tempo de pandemia, e sabendo como nós sabemos que as pessoas usam o trabalho para pagar o salário, para pagar as contas, será que alguém acha realmente que é razoável sofrer redução de salário justamente num tempo como esse? É claro que a ausência de garantia contra a despedida impede que essa vontade seja uma vontade livre, né? Para usar um termo tão caro a quem gosta dessas ideias de desmanche e flexibilização de direitos sociais. Não há como ter uma vontade livre num ambiente capitalista em que o trabalho é a condição para a sobrevivência física e, sobretudo, numa lógica como a nossa de um desemprego estrutural absolutamente assustador. Então, essa é mais uma prova, e eu sei que a MP 936 fala ali de uma garantia de manutenção do emprego pelo mesmo prazo de suspensão, que é um prazo super curto, só que na sequência a MP fala o que acontece se houver a despedida, e portanto essa garantia, mesmo na previsão da medida provisória, é muito precária. Portanto, mais do que nunca, diante disso, desse tipo de regulação jurídica, é preciso resgatar os termos do inciso 1 do artigo 7º, dar a ele o peso que ele deve ter e aí problematizar com o exercício dos outros direitos, como, por exemplo, o direito de exercer a tutela jurisdicional, que é disso que a gente está falando. Essa tese, né, essa discussão sobre não aplicar a restrição ao direito fundamental, que é a prescrição trabalhista, enquanto não houver regulação do inciso 1 do artigo 7º, na verdade, evidencia o fato de que todos os direitos elencados no artigo 7º só podem ser exercidos e exigidos por parte de quem trabalha se houver um trabalho com preservação contra a despedida, se houver garantias de que exercer esses direitos não determinará imediatamente a perda do emprego. Eu fico imaginando hoje um empregado ou uma trabalhadora que é chamado pelo seu patrão, que está lá com um acordo pronto para redução de 50% do salário, e aí a pessoa vai dizer: não, eu não quero, eu tenho conta para pagar. O que eu ganho aqui, os 3 mil, os 4 mil reais de salário que eu ganho, eu já estou, né, dando um exemplo que não é o da média da maioria dos trabalhadores com vínculo de emprego no nosso país, que eu ganho aqui, eu uso para pagar despesas ordinárias. Eu não posso perder a metade disso porque vai significar endividamento para minha família ou porque vai significar rebaixamento da minha condição de vida. Será que esse empregador diria: muito bem, que bom que você conhece os seus direitos e sabe como defendê-los, então no seu caso o salário será preservado, chama o seu colega. A gente sabe que não é essa a realidade. E a gente sabe que a trabalhadora ou trabalhador que, como regra, depende desse trabalho para sobreviver fisicamente, para alimentar os próprios filhos, não terá sequer a coragem de dizer ao seu empregador que essa redução de salário vai implicar consequências que, inclusive, extrapolam essa esfera patrimonial do endividamento, que vão gerar sofrimento psíquico para essas pessoas, que vão saber que a partir do mês seguinte não terão condições de pagar as suas contas. Então, é para reforçar a importância de trabalhar o dever de motivação da despedida. Nós devíamos, como sociedade organizada, e se fôssemos uma sociedade saudável, estar inclusive tratando da estabilidade como regra para o setor privado, mas em vez disso a gente sabe que tem proposta de lei para retirar a estabilidade dos servidores públicos e deveríamos estar fazendo isso não apenas pela importância de preservar o trabalho como fonte de sobrevivência e para evitar esse sofrimento de que eu estou falando, sofrimento psíquico inclusive, mas também por uma condição econômica,
Porque a gente sabe que para consumir em médio ou longo prazo é preciso ter um mínimo de previsibilidade. E estabilidade é segurança jurídica. A segurança do trabalhador de que vai seguir trabalhando, a segurança da empresa de que aquele contrato é um contrato forte, aquele vínculo é um vínculo feito para se estabelecer no tempo. Com tudo que daí decorre, aperfeiçoamento do trabalho, da confiança entre as partes, etc. Eu sei que tudo isso tem um tanto de ilusão, né? Porque a gente sabe muito bem, vocês também sabem disso. Numa sociedade capitalista não há espaço para todos. Esse é um fato com o qual a gente tem que lidar. Mas esse é um fato que determina com que a gente pense de forma muito mais profunda uma transformação mais radical nas relações sociais e nessa centralidade que o trabalho tem que ter, porque ele é meio de realização do sujeito, mas em construir uma realidade em que o trabalho deixe de ser obrigatório e, portanto, deixe de ser essa condição de sobrevivência física. Enquanto não chegamos lá, é fundamental garantir trabalhadoras e trabalhadores contra a despedida, especialmente em tempos como o que estamos vivendo. Essa precisaria ser a primeira medida do governo. Impedir que as pessoas percam o emprego num momento de crise sanitária como esse que nós estamos enfrentando. E essa tese de não aplicação da prescrição vai justamente por aí, para demonstrar ou para fazer compreender o quanto garantir contra a despedida é realmente condição de possibilidade para o exercício de todos os demais direitos trabalhistas.